Olá, meu querido aluno, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula do nosso curso de Políticas Públicas, Responsabilidade Socioambiental e Políticas Públicas. Tudo bem com você? Estamos avançando, já estamos na quinta aula e eu espero que você esteja aí bastante firme, trabalhando, se organizando, lembrando sempre aí da gestão do tempo, né? Não deixe que as atividades fiquem acumuladas, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, já estou compartilhando aqui com você. Nós vamos compartilhar hoje a parte 2 da aula 5, né? Aliás, do tema Políticas Públicas e Educação Ambiental. Nós trabalhamos a parte 1, agora vamos avançar, vamos aprofundar um pouco mais sobre a questão da educação ambiental. Então, vamos juntos, professor Fabiano Cerejo aqui com vocês, trabalhando firme para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Então, o que nós temos hoje como objetivo dessa aula? Nossos objetivos são, primeiro, compreender as tendências, né, as tendências mais recentes nas políticas públicas como instrumento de educação ambiental, baseando-se aí numa abordagem desse artigo que eu compartilhei com vocês, que está no material, que está na rota de vocês, que é da Maria Cecília Fossese Pelicione e Arlindo Felipe Júnior. Eles oferecem aí uma perspectiva profunda e abrangente sobre a educação ambiental. Nós vamos analisar o papel da educação ambiental nas políticas públicas, com uma ênfase aí nas bases políticas, conceituais, filosóficas e ideológicas. E nosso terceiro objetivo é explorar como que essas políticas públicas podem ser efetivamente utilizadas para promover a educação ambiental e uma consciência ecológica mais ampla. Vamos, então, de forma introdutória, eu falei, então, desse texto que está compartilhado, né, tema que tem tudo a ver com o tema de tendências da política pública como instrumento de educação ambiental. Nós trazemos aí no contexto das contribuições da Maria Cecília Pelicione e do Arlindo Felipe Júnior. Eles oferecem, então, como eu disse, uma perspectiva profunda e abrangente sobre a educação ambiental integrada às políticas públicas, como elas, de fato, elas promovem mudanças significativas na sociedade. Então, a Pelicione e o Felipe Júnior, eles exploram essas bases políticas conceituais, a filosofia e a ideologia que está relacionada à educação ambiental. Então, o conteúdo programático dessa aula, visa exatamente explorar essas interações, essas tendências que existem nas ideias que são discutidas pela Pelicione e pelo Felipe Júnior, como forma da gente entender melhor as políticas públicas, como elas são efetivamente utilizadas como ferramentas de educação ambiental. Então, iniciando aqui a nossa discussão, vamos falar sobre bases políticas e conceituais da educação ambiental, uma discussão e exploração das ideias baseadas no texto da Pelicione e do Felipe Júnior. A educação ambiental, então, como foi explorado por esses autores, ela transcende o ensino tradicional sobre o meio ambiente. Então, mas o que seria esse ensino tradicional, né? Que seria apenas aqueles trabalhos, aquelas tarefas de como fazer um aproveitamento melhor de alguns produtos, como fazer reciclagem, aquelas tarefas muito práticas, ou então apenas ensinos conceituais, apenas dar as ideias, os conceitos do meio ambiente, os conceitos da ecologia, e muitas vezes tratando isso aí como uma disciplina isolada, que o estudante, o aluno, ele não consegue ligar aqueles conceitos com a realidade. Então, ela vai explorar exatamente isso, uma abordagem que é multifacetada, ou seja, uma abordagem que é vista por diversas perspectivas diferentes, que estão, então, a educação ambiental, na perspectiva deles, está enraizada às bases políticas conceituais, ou seja, o que a sociedade pensa sobre o meio ambiente, qual é a nossa visão
sobre a sustentabilidade, a nossa visão sobre a nossa relação com o meio ambiente. Então, nessa perspectiva, a educação ambiental ela é fundamental para compreender como ela se desenvolve e ela é influenciada no contexto político. Então, a educação ambiental ela é também fruto, resultado daquilo que é a visão política, ou seja, é a visão de uma sociedade sobre sua relação com o meio ambiente. Então, nesse contexto político, conceitual, nós temos aí que as políticas públicas de educação ambiental, elas são formadas por um contexto bem complexo, político e social. Nós temos, então, diversos atores, interesses. Então, entenda-se que a maneira como nós abordamos a relação com o meio ambiente, ele é o quê? Um reflexo direto da compreensão das decisões, do direcionamento político que uma sociedade tem sobre essa relação com o meio ambiente. E aí nós temos diversos interesses privados, interesses de grupos que, obviamente, veem o meio ambiente apenas como uma forma de exploração dos recursos e que não tem uma visão de sustentabilidade. Então, a educação ambiental, ela vai ser resultado disso. Então, é preciso uma transformação, uma mudança, né, da visão política para que a gente possa ter uma educação ambiental que também reflita isso. Então, a implicação das mudanças políticas, então, as decisões, por exemplo, da educação, elas estão relacionadas diretamente a quem? A quem está no governo, a quem está na direção política. E aí nós vamos ter as decisões que vão ser tomadas a nível de Ministério da Educação, a nível de secretarias de educação, a quem tem essa responsabilidade de desenvolver políticas públicas e que isso vai ser transformado na maneira como a educação ambiental ela vai ser desenvolvida, tanto no âmbito da escola quanto fora da escola. Então, entenda aqui essa ilustração, contexto político conceitual, que a educação ambiental ela é resultado ela é formada pelas diversas perspectivas política e social de uma sociedade. Quais são as bases conceitual, né? A base conceitual, segundo a Pelicione e Felipe Júnior, se fundamenta na ideia de que o conhecimento ambiental deve ser integrado e interdisciplinar, ou seja, não pode se conceber uma educação ambiental como apenas uma disciplina separada, ela está relacionada ao todo, ou seja, todas as demais disciplinas, elas também estão relacionadas à problemática do meio ambiente, à sustentabilidade. Então, quando nós temos que ver como base conceitual da educação ambiental ser interdisciplinar, ela está relacionada à própria natureza do problema ambiental. O problema ambiental ele não pode ser resolvido só na perspectiva de uma disciplina. Ele é um problema multidisciplinar, ele é um problema multi e interdisciplinar, ou seja, muitas vezes é necessário ser estudado por diversas disciplinas e ele é interdisciplinar porque ele é um problema que perpassa por várias outras disciplinas, como a biologia, a geografia, as ciências sociais, as éticas, ou seja, tem implicações em diversas áreas, não apenas um problema ambiental não pode ser resolvida apenas pela perspectiva da ecologia, da biologia ou da geografia. Ele tem implicações sociais, tem implicações políticas, tem implicações éticas. Então, a educação ambiental também, ela requer uma abordagem crítica e reflexiva. O que é isso? A educação ambiental, ela deve envolver uma reflexão, uma reflexão sobre as nossas relações com o meio ambiente, questionando e reavaliando constantemente as nossas práticas existentes. Não é apenas conceito, a reflexão é poder enxergar aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pensamos, naquilo que nós fazemos. Então, a reflexão é ver a realidade e ver os conceitos. Os dois estão entrando em choque para que a gente possa realmente chegar à verdade, né? A verdade não é apenas aquilo que a gente vê, e nem é apenas aquilo que a gente pensa, mas
é o encontro tanto do pensar quanto do agir. Isso é uma reflexão crítica. Quais são as implicações práticas, né? As implicações práticas da educação ambiental, ela leva em consideração particularidades como cultura, né? Particularidades culturais, sociais, econômicas de cada região, né? Então, quando se pensa em educação ambiental, vamos pensar o seguinte: como um estudante paulista, né, um estudante do estado de São Paulo, ele percebe o meio ambiente, vamos dizer assim, um estudante da capital de São Paulo, né, paulistano, e um estudante do interior do estado do Tocantins. As perspectivas, né, ambientais são diferentes, porque há um contexto cultural e há um contexto geográfico distinto. Então, a educação ambiental ela precisa levar em consideração exatamente esses limites, essas particularidades. Então, salientam os autores a importância de programas de educação ambiental que não se limitem a transmitir informações, mas incentive a participação ativa e a construção coletiva do conhecimento, ou seja, o conhecimento ele não pode ser determinado na perspectiva, por exemplo, de um escritor que está lá em Brasília, que está lá em São Paulo, que está lá no Sul, definindo conceitos para aquele que mora no Nordeste, no Norte, no Centro. Porque as pessoas em distintas regiões e experiências diferentes, elas constroem conhecimento sobre a sua relação com o meio ambiente de forma diferente. Então, em suma, a abordagem da educação ambiental, ela exige essa compreensão integrada e crítica do meio ambiente. Ela nos desafia, ela desafia essa percepção tradicional da educação ambiental como um conjunto de conhecimentos isolados, ou seja, ela extrapola, ela passa, ela transcende esse conhecimento formal, buscando uma reflexão transformadora, uma reflexão que é baseada na realidade, nas perspectivas sociais, políticas, não é, culturais de em cada região. Então, essas são as implicações práticas. O terceiro ponto fala sobre a filosofia e ideologia da educação ambiental, né? Uma análise das correntes filosóficas e ideológicas. A educação ambiental, ela está, de fato, enraizada em correntes filosóficas e ideológicas, e ela transcende, como nós dissemos, a simples disseminação de conceitos, né, de conhecimento sobre o meio ambiente. Então, não adianta apenas trazer conceitos teóricos. Preciso levar em consideração outras implicações. E quais são essas implicações? A educação ambiental ela tem implicação ética, ela tem uma implicação de justiça social e ela tem uma implicação de solidariedade. Eu quero aqui mostrar para vocês nessa ilustração. Então, ela tem basicamente essas três implicações: os fundamentos éticos, fundamento da solidariedade e fundamento da justiça social. Quando nós pensamos em termos de fundamentos éticos, entendemos que a ética ambiental, ela considera o quê? As consequências das nossas ações, que não apenas sobre os seres humanos, mas também sobre o meio ambiente e todas as formas de vida. Ou seja, que nós tenhamos a capacidade, a educação ambiental nos levar à capacidade de compreender as consequências das ações que nós tomamos diariamente, como essas ações elas têm implicações no meio ambiente, têm implicações para as pessoas, para a vivência humana, e tem implicações para os animais, para a natureza, para todos, porque todos estamos relacionados. Então, essa abordagem ética, ela promove uma responsabilidade compartilhada. Então, eu vou desmatar só o meu terreno, eu vou tocar fogo somente no lixo lá do meu quintal. Mas o fogo que você está ateando lá no seu quintal, somado, né, a tantos outros focos de incêndio, eles estão contribuindo para o aquecimento global. Então, não existe outra forma de você lidar com esses resíduos. Como é que você vai
educação ambiental vai levar as pessoas a repensar a maneira como elas estão agindo. Uma outra questão é a implicação da justiça social. É um outro pilar da educação ambiental. Ela aborda a distribuição equitativa dos recursos ambientais e os impactos das políticas ambientais nas diferentes camadas da sociedade. Isso me faz repensar uma questão que se chama aí um preconceito ambiental, né? Muitas pessoas não têm acesso aos recursos naturais, porque esses recursos, eles estão, muitas vezes, restritos a uma quantidade pequena da população. Então, quando nós falamos de cidades sustentáveis, quando nós pensamos que uma cidade sustentável, nós falamos do princípio da igualdade, que todos têm direito à qualidade de vida, mas nós percebemos que há pessoas, uma parte da população, que está morando em condições subhumanas, sem rede de esgoto, sem ruas asfaltadas, né, sem condições, sem um espaço de lazer. Então, nós percebemos que a educação ambiental precisa levar em consideração essas desigualdades sociais e econômicas que são muitas vezes exacerbadas pelos problemas ambientais. Então, você imagina, nós todos estamos sofrendo com o calor, mas será que todas as pessoas sofrem com o calor de forma igual? Então, nós temos pessoas que moram em barracões, pessoas que moram em casebres aí até de lona, e temos pessoas que têm o seu ar-condicionado, que têm condição de colocar uma energia solar e poder colocar ar-condicionado na sala, no quarto, em tantos outros lugares, enquanto outras pessoas não têm. Nós temos uma desigualdade econômica e a maneira como as pessoas vão sentir os problemas ambientais é muito diferente, né? E isso, então, papel aqui, é um fundamento a ser discutido na educação ambiental. E no aspecto da solidariedade, leva em consideração a necessidade de uma ação coletiva e colaborativa para enfrentar esses desafios ambientais. Então, reconhece que os problemas ambientais, eles não conhecem fronteiras. A solidariedade promove uma compreensão de que ações locais têm impactos globais, ou seja, a solidariedade mostra que o problema afeta a todos e a resposta também precisa envolver todos, que todos precisam ter uma ação coletiva, juntar esforços, não pode ser mais penoso para uma parte da população e menos para os outros, todos precisam ser parte da resposta do problema, já que todos nós somos parte da causa do problema. As correntes filosóficas e ideológicas, nós temos tanto correntes do pragmatismo, ou seja, que enfatiza a aprendizagem através da experiência, da solução dos problemas reais, né, de maneira prática, até abordagens críticas. Todas essas duas abordagens têm o seu valor. Então, é claro que ensinar as pessoas a lidar de maneira prática com o problema traz resultados, mas também levar as pessoas a refletir sobre suas ações, ter responsabilidade, levar em consideração os aspectos econômicos e políticos para a educação ambiental, também terá uma ação transformadora, né? Então, nós precisamos trabalhar pensamento, teoria e prática de maneira conjunta. Então, essas correntes, elas atuam, elas moldam a educação ambiental que é ensinada, percebida e que é aplicada. A educação ambiental, então, ela é muito mais do que o estudo do meio ambiente. Ela é uma disciplina que incorpora a ética, né, a responsabilidade das ações, o pensar sobre o agir, a justiça social, que leva em consideração como as pessoas são afetadas e responsabilizadas e são afetadas pelos problemas ambientais, e a solidariedade, como as pessoas atuam, como a sociedade atua de maneira conjunta. No quarto tópico, nós vamos falar sobre tendências atuais e nos estudos de caso, para a gente poder entender melhor como a educação ambiental está sendo desenvolvida. Então, é necessário uma integração do ensino ambiental em diversos níveis educacionais e setores da sociedade.
Então, a gente vai ver que desde do ensino fundamental, nós já precisamos começar a ter uma base sólida, né, da formação do cidadão para que ele possa compreender o seu compromisso com a sustentabilidade. Então, a educação ambiental ela está sendo cada vez mais incorporada em políticas de desenvolvimento urbano. Então, ela não está mais limitada apenas ao ambiente escolar, ao ambiente universitário. Ela faz parte de políticas de desenvolvimento urbano, de gestão de recursos naturais, do planejamento da infraestrutura. Eu lembro aqui, quando eu moro em Palmas, e quando construí minha casa, a quadra ainda não era asfaltada. Passamos anos aí lutando, quando chegou o momento do asfalto, veio toda uma parte de planejamento envolvendo discussões com os moradores, várias reuniões para discutir a forma como seriam aplicados os recursos e levando em consideração, por exemplo, a arborização, as áreas verdes. Muito importante isso, né? Que a educação ambiental ela não está mais restrita apenas às questões do ensino, mas às próprias políticas públicas, tá? A gestão. E é por isso que a gente está aqui nesse curso, né? Então, a ênfase crescente, então, da educação ambiental na não formal, alcançando comunidades também através de programas comunitários, extrapolando aí, saindo das quatro paredes da universidade, mas atingindo também as comunidades, levar a educação ambiental para as comunidades, para que as pessoas possam entender a sua relação com o meio ambiente. Então, você tem ali um bairro, tem uma associação, é possível desenvolver ações direto com aquelas associações, você tem vamos dizer, uma comunidade agrária, que pode ser desenvolvido políticas de educação ambiental, de como elas vão lidar, por exemplo, com a queima, né? Muitas vezes chega aquele período que eles querem queimar o pasto, trabalhar outras formas de poder fazer o manejo, de evitar as queimadas. Então, a educação ambiental, ela não está mais restrita apenas ao ambiente da escola. O estudo de caso 1 que eu apresento é o Programa Nacional de Educação Ambiental, o PRONEA. O PRONEA do Brasil, ele é um exemplo de como a política pública ela integra a educação ambiental na sua estrutura. Então, esse programa ele aborda a educação ambiental de maneira holística, ou seja, de diversas perspectivas, buscando uma compreensão social, política, cultural, estrutural, né? Envolvendo as escolas, as universidades, as organizações, governamentais e não governamentais, comunidades, ou seja, o PRONEA, ele tem uma visão da educação ambiental que envolve os diversos atores de diversos contextos políticos sociais. O estudo de caso 2, e acho muito interessante, é um exemplo das escolas na Finlândia. A Finlândia, ela trabalha a educação ambiental integrada ao currículo escolar desde os primeiros anos de ensino. E eles não ensinam os conceitos, eles trabalham de forma que o próprio aluno ele vai tomar decisões, né? Então, eles investem na conscientização para que o aluno saiba como fazer as melhores escolhas nessa relação com o meio ambiente. As escolas finlandesas, então, elas enfatizam a aprendizagem na experiência ao ar livre, incentivando os alunos a interagir com o meio ambiente e a tomarem as suas próprias decisões. Então, ele leva em consideração as habilidades, pensamento crítico, a resolução de problema e cooperação. Então, é muito interessante essa abordagem da educação ambiental finlandesa, que serve como exemplo para as nossas escolas. O terceiro exemplo, estudo de caso, é o Green New Deal dos Estados Unidos, que é uma proposta de política que combina tanto a educação ambiental quanto estratégias de desenvolvimento econômico. Então, essa proposta visa remodelar a economia americana
com foco na sustentabilidade, em energia renovável, em justiça social. Então, vale a pena você estudar, se aprofundar sobre esses três conceitos, né? Tanto nossa experiência aqui no Brasil, os programas, como o Pronéia, essa experiência que eu trago para vocês da escola finlandesa, tem aí na referência da aula artigos para você poder se aprofundar, e essa experiência americana que envolve todo o engajamento político de uma mudança, de uma transformação da economia e da política americana voltada para a sustentabilidade, uma mudança sobre o uso da energia renovável, a justiça social, a educação como um componente-chave da política, né? A educação, ela é um fator essencial para a transformação, para a mudança da sociedade. Então, aqui nós estamos finalizando mais um tema, e nessas considerações eu gostaria que você repensasse, né, nesse estudo sobre políticas públicas como instrumento de educação ambiental, que é essencial refletir sobre aquilo que nós temos aprendido nessas aulas, né? A sua interação, né? E essa relação da educação ambiental com políticas públicas, e que educação ambiental não está mais presa apenas à questão da escola, mas que ela precisa fazer parte da comunidade, fazer parte do dia a dia das pessoas, ela precisa impactar as pessoas no contexto em que elas vivem. Então, são discussões muito importantes que você pode começar a repensar, por exemplo, a importância da integração e da interdisciplinaridade da educação, como nós falamos, a educação ambiental como verdadeiro catalisador de mudanças, através da educação que nós vamos, de fato, mudar a nossa relação com o meio ambiente e que nós vamos cuidar melhor da nossa casa, e os desafios e oportunidades que vão surgindo, né? Então, embora essas políticas públicas da educação ambiental, elas tenham um potencial significativo, também tem grandes desafios, e eu acredito que um dos principais é a mudança de mentalidade, a conscientização, e isso precisa começar, como nós vimos hoje na aula, no exemplo da Finlândia, para começar pelas nossas crianças. Então, muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? E aí, a gente vai entrar na atividade. Eu já vou dar aqui uma pincelada na atividade. Qual vai ser a nossa atividade? Uma pesquisa de campo e um relato sobre educação ambiental. Acho muito importante essa atividade, que vai levar você para uma pesquisa de campo. Qual que é o objetivo? É proporcionar a você uma experiência prática. Já que a gente falou tanto de educação como uma questão prática, nós precisamos, então, trazer uma atividade que leve você para essa experiência. Proporcionar, então, uma pesquisa de campo focada na exploração e análise de programas de educação ambiental em escolas locais. Então, você aí tem acesso a escolas municipal, escola estadual, e essas escolas, elas desenvolvem educação ambiental, elas têm disciplinas. Como é que elas estão fazendo? Será que elas já estão realmente acompanhando essas mudanças, essas transformações, ou elas ainda estão tratando a educação ambiental como uma disciplina isolada, apenas conceitual, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer a seleção de uma escola, cada aluno vai selecionar uma escola em sua cidade ou comunidade local, também pode ser um estudo de uma comunidade. A escolha pode ser baseada na proximidade, né, no interesse pessoal, você vai escolher aquele que for você tiver um interesse maior e disponibilidade, né, ou também na disponibilidade de programas de educação ambiental. Então, você vai selecionar essa escola. A segunda coisa que você vai fazer é a pesquisa. Você vai fazer entrevista com o professor, ou com o administrador escolar, ou com o diretor, para você entender como que os gestores, os professores, eles entendem essa visão da educação ambiental. Você vai fazer as observações, as atividades, os programas que são desenvolvidos nessa escola. Veja que eu estou falando de escola, mas eu disse que também pode ser comunidade. Pode ser uma comunidade onde tenha uma ONG, onde tenha uma educação ambiental sendo desenvolvida em determinada comunidade.
analisar os materiais didáticos, curriculares, né, relacionados à educação ambiental, e aí, por fim, você vai fazer o relatório. Nesse relatório, com base nas informações que você coletar, você vai escrever, vai relatar de forma detalhada como se dá a educação ambiental na escola que você escolheu, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. A nossa aula hoje tratamos sobre, de maneira mais aprofundada, a educação ambiental. Vejo vocês na próxima aula. Continuem firmes e vamos trabalhando para que nós também sejamos agentes transformadores dessa mudança, dessa conscientização ambiental. Grande abraço a todos.